Olá, estamos iniciando mais uma playlist nova, onde vamos falar sobre casos reais, de pacientes reais, que vão funcionar como pano de fundo para que possamos ter discussões mais amplas sobre temas que são relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Para esse primeiro caso, eu escolhi uma paciente de 87 anos. Quando ela chegou ao consultório, com uma fratura de tornozelo como essa, que dá para ver aqui, a primeira pergunta que a família fez foi: doutor, será que ainda vale a pena operar a minha mãe com essa idade, com essas comorbidades? E hoje eu vou te contar que em muitos casos, muitas vezes a cirurgia, ela pode ser o que vai definir entre manter um paciente caminhando até o fim da sua vida ou um paciente que entra em um declínio irreversível, em uma piora fisiológica que leva a uma cascata de problemas no final da sua vida. Essa paciente sofreu uma queda simples em casa, nada de acidente grave. Mas o resultado foi exatamente essa fratura que nós mostramos. Uma fratura bimaleolar, uma fratura instável. Uma fratura que em um paciente jovem não teria muita discussão. Seria cirúrgico e ponto final. Mas em um paciente com 87 anos, a decisão de operar nunca é simples, nunca é tão fácil. A família chegou extremamente preocupada, com medo da anestesia, medo da cirurgia, medo das possíveis complicações, e isso é absolutamente compreensível, porque faz todo sentido. Idosos, de fato, têm maior risco anestésico, maior risco de infecção, de trombose, de complicações clínicas que podem acontecer em decorrência de um tratamento cirúrgico, sim. Operar alguém com 87 anos nunca é uma decisão leviana, uma decisão banal, mas existe um risco ainda maior e que muitas pessoas não conhecem, não conseguem compreender, que é o risco de não operar. Uma fratura instável, tratada de maneira conservadora, pode deixar o paciente muitas vezes por semanas ou meses sem pisar no chão. E isso, no contexto de um idoso com 87 anos, pode ser devastador. Um idoso que já vive um estado de fragilidade muscular, que chamamos na medicina de sarcopenia, se ele fica acamado, a velocidade da perda dessa massa muscular pode se acelerar em muitas vezes. Além disso, a perda cognitiva, o declínio metabólico e em algumas semanas a autonomia pode ir completamente embora. Em meses, a independência some e aumenta inclusive o risco de morte desses pacientes. Ou seja, uma fratura por uma queda boba em casa pode iniciar uma cascata de dor, imobilidade, perda de músculo, diminuição de autonomia, declínio cognitivo e muitas vezes novas internações e a morte desse paciente. Então, depois de discutir muito com a família, avaliamos os riscos, as condições clínicas e a expectativa funcional dessa paciente e decidimos então operar. A ideia da cirurgia não era para salvar o tornozelo, mas sim para manter o que existia de autonomia na vida dessa paciente. E o resultado é fantástico, surpreendente. Essa paciente, algumas semanas já andando, aqui já sem a bota, voltando a fazer suas atividades, as suas fisioterapias, tendo mobilidade para resolver as coisas que precisam ser feitas dentro de casa, ajudando no autocuidado, ou seja, aumentando as chances dela manter as expectativas dela mesma. Quando falamos de cirurgia em idoso, a pergunta, na verdade, não deve ser apenas se ela aguenta realizar aquela cirurgia. Óbvio que isso deve ser levado em consideração, mas deve ser também, com igual peso na balança, levado em consideração o quanto o tratamento não cirúrgico pode levar à perda da autonomia daquele paciente, porque isso pode influenciar diretamente nos seus últimos anos e na sua qualidade de vida.